Vamos lá. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13, 36 ao 43. É uma explicação, né? É uma explicação. Isso daqui foi algo que Jesus já tinha dito para eles. Jesus já tinha explicado acerca desta parábola. Na verdade, tinha explicado não, ele já tinha contado essa parábola do joio. E os discípulos não entenderam. Então eles chegaram para Jesus em casa e eles disseram: Senhor, como é que é esse negócio, né? Essa parábola aí do joio lá do campo que o senhor contou lá, e a gente estava conversando aqui entre nós e ficou meio estranho para a gente. Nós não conseguimos compreender. E Jesus falou assim: não, mas aqui não tem segredo. Vou explicar para vocês. O semeador, aquele que lança a semente na terra, a boa semente, é o Filho do Homem. Esse é o que lança a semente. Ele está se referindo a quem? É ele mesmo, né? Eu sou eu, essa pessoa que lança a semente. O campo, o lugar onde a semente cai, é o campo. Isso daí representa o mundo. Versículo 38. É o mundo. Então as sementes boas são os filhos do reino, sementes boas. E o joio, que vai crescer no meio, são os filhos do maligno. O inimigo é o que semeou lá o joio, ele é o diabo. Ele vai explicar. A ceifa, a hora da colheita, é o fim do mundo. E os ceifeiros, aqueles que vão fazer a ceifa, são os anjos. O joio, ele vai ser queimado no fogo. O joio é queimado, assim será na consumação deste mundo. E o Filho do Homem, os seus anjos lhe recolherão, e mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que cause escândalo, e os que cometem a iniquidade. E vão lançar eles na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. E Jesus fala assim: então os justos, né, a boa semente, eles vão resplandecer como o sol. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus contou isso para eles, explicou para eles, né? Aquilo que eu acabei de explicar para vocês. Ah, agora entendi, Senhor. Então quer dizer que o trigo, o trigo somos nós, aqueles que ouvem a palavra, né? E o joio é do maligno, certo? O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo acerca do final dos tempos, né? Acerca do final dos tempos, acerca do juízo final. Então, é impossível nós falarmos que Jesus não vai voltar. Todo cristão verdadeiro, todo aquele que acredita na Bíblia, acredita na volta de Jesus. Todos serão salvos? Não. Aqui em nenhum momento está dizendo que todos serão salvos. Aqui está dizendo que vai acontecer uma separação entre o joio e o trigo. Entre aqueles que serão salvos e aqueles que não serão salvos. Aqueles que estarão resplandecendo como o sol e os outros que serão lançados na fornalha de fogo. E percebe a última frase que Jesus conta. A última frase foi a seguinte, olha: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa frase é uma frase que ela me traz um pouco de responsabilidade. Pouco não, ela me traz muita responsabilidade. Porque Jesus conta uma parábola tão séria, falando da volta, falando que vai ser ceifado, vai ser lançado no fogo, que vai ser julgado. É o que ele está dizendo. Depois no final ele fala assim: é o seguinte, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Por quê? Quem tem ouvidos para ouvir? Porque tem gente que tem ouvidos e não ouve. E não é que não ouve, não é que tem um problema auditivo. É que a palavra entra aqui e ela sai do outro lado. Então, às vezes, a gente aconselha, né? Vocês estavam contando do menino aqui, que vocês aconselharam, que vocês conversaram, vocês tentaram explicar para ele: ó, não vai, não faz isso. E ele fez o quê? Entrou aqui e saiu do outro lado, ou seja, não teve ouvido para ouvir. Não é verdade, pastor. Às vezes acontece, né? Eu sou pastor, gente, então eu sou pastor e eu aconselho pessoas todos os dias. Todo dia
eu dou um conselho. Difícil um dia que eu vou falar, não aconselhei ninguém. Todo dia eu aconselho. Todo dia alguém pergunta alguma coisa para mim e eu tento aconselhar. Eu tento falar, tenta ter paciência, vai devagar. Ou então eu tento falar, vai, toma iniciativa. Porque tem pessoa que tem que ter um empurrãozinho. Tem pessoas que você tem que puxar ela para trás. Não vai não, vai devagar, espera. Então eu estou sempre aconselhando. Além disso, eu tenho os meus filhos, eu tenho 2 filhos adolescentes, né? Que eu também aconselho como pai. Que além de ser pai, eu sou pastor deles, então eu aconselho eles. Tem os obreiros da igreja, tem a minha mãe, eu troco conselhos com a minha mãe. Minha mãe se aconselha comigo e eu me aconselho com ela. Então a gente está sempre dando conselhos e também ouvindo conselhos. Sempre. E o texto, quando Jesus conta essa parábola tão séria, ele fala isso no final. Mas quem tem ouvido para ouvir que ouça. O que ele está dizendo? Eu estou falando. Eu estou dizendo, mas nem todos estão me ouvindo. Nem todos estão me ouvindo. Então, às vezes, nós falamos das coisas de Deus. Às vezes nós pregamos ali na igreja, eu prego ali na igreja, e tem umas pregações que eu prego, que eu fico pensando, será que eu falei isso, né? Que tem aquele povo que está ali assistindo, presente ali no culto, mas tem um povo que está assistindo a transmissão, tem um povo que vai assistir depois o vídeo, e essa palavra que eu estou ali ministrando, ela está indo embora, ela está se espalhando. Mas será que todos estão ouvindo? Será que todos estão ouvindo aquilo e estão dando crédito como palavra de Deus? Estão valorizando aquilo que estão ouvindo? Eu tenho certeza que não. Tenho certeza que não. Então nós estamos vivendo uma época em que as pessoas, elas estão ouvindo a palavra, elas estão ouvindo a verdade, mas elas se fazem de surdas, às vezes até de cegas, e elas não dão ouvido. Porque eu vou falar para vocês, Deus fala conosco o tempo inteiro. Deus fala com a gente. Deus fala através de um sonho. Deus fala através de uma palavra. Deus usa a boca de um do outro aqui para falar e a gente nem percebe. É verdade. Às vezes Deus dá sinais para a gente que nós estamos indo pelo caminho certo ou que nós estamos indo pelo caminho errado e a gente não dá ouvido. E é incrível que às vezes a gente prefere ir por aquilo que a gente acha. Mas eu acho que vai ser melhor. Eu acho que se eu fizer assim... Não, mas não é que eu acho. Eu tenho que ouvir o que Deus está falando para mim. O que Deus está me aconselhando. E quantas vezes eu cheguei para pessoas e falei exatamente isso. Olha, não estou sentindo paz. Não faz isso não. Não vai por esse caminho não. Não, mas eu acho, pastor, e eu não consigo teimar com a pessoa. Eu não quero te convencer, eu não preciso tentar te convencer. Eu vou falar aquilo que Deus mandar eu falar. A quem vai te convencer é o Espírito Santo. Se você deixar ele te convencer. Então Jesus dá uma palavra tão séria desse, falando da separação do joio e do trigo, e muitos ouviram aquilo e não deram ouvidos. Outros ouviram e não entenderam, e tiveram aqueles que ouviram e disseram assim, opa, já entendi o que Deus tem para mim. Então a gente precisa ter isso no nosso coração, buscar a direção de Deus, a clareza das coisas de Deus, o que Deus tem para mim. Porque quando Deus dá uma direção, nós podemos até ter dificuldades, porque dificuldade a gente vai ter mesmo, só que a gente vai alcançar lá. Então existem coisas que Deus falou aqui comigo, no meu coração, e foram tão difíceis para eu conseguir, mas eu consegui alcançar e viver. Por quê? Porque foi de Deus. E eu acreditei naquilo que Deus falou para mim. É exatamente isso. Jesus falou uma palavra séria para eles, do juízo, do julgamento, da volta, né, dos anjos ceifando, e ele termina com essa última frase, mas quem tem ouvido para ouvir, ouça. Ou seja, preste atenção no que eu acabei de dizer para vocês. E eu lembro, eu tô aqui falando para vocês, eu tô aqui pregando, eu tô lembrando de algumas coisas, né? A nossa mente, ela é fantástica por causa disso. Então eu tô aqui falando e eu tô lembrando de uma ocasião que eu cheguei numa pessoa que veio falar algo para mim
E eu cheguei bem sério para essa pessoa. Falei assim, presta atenção. Deus está me usando para falar com você. Presta atenção. Deus está te dando uma direção. E a pessoa me ouviu, olhou nos meus olhos, me ouviu. Sabe quando a pessoa demonstra descaso com aquilo? Sim. Eu falei, amém. Está na mão de Deus, tá? O recado foi dado. E eu dei as costas e não questionei. E pouco tempo depois, aconteceu exatamente como Deus tinha usado a minha vida para falar com aquela pessoa. Sim. Então isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque Deus fala conosco. Sim. Eu esses dias eu estava chateado com alguma situação, com uma determinada situação. E eu fui dormir. E eu antes de dormir, eu fiz uma oração. Entre as coisas que eu orei, eu falei, Deus, fala comigo, Senhor. Confirma para mim se realmente eu estou no teu caminho certo, referente a essa situação, essa decisão importante. Fala comigo, Senhor. Aleluia, Deus. E eu deitei para dormir, queridos, e Deus falou comigo naquela noite. Aleluia, Jesus. Porque Deus não deixa a gente confuso. Glória a Deus. Então ora. Obrigado, Deus. Busca essa direção. Senhor, eu estou na direção certa. Glória a Não Deus. quero sair da tua vontade. Oh, Não glória quero a fazer do meu jeito. Eu não quero me perder. E Deus vai falar. Porque Deus fala conosco o tempo inteiro. É que às vezes nós estamos tão distraídos que Deus está falando e a gente não está ouvindo. E não é só na hora da pregação que Deus fala. Deus fala o dia todo com a gente. Deus. Às vezes Deus usa uma pessoa ali numa conversa e ela solta uma frase e você fala assim, isso é algo de Deus. Antes de eu vir para cá, hoje eu fui orar num apartamento. O rapaz fez uma campanha com a gente lá na igreja, participou. E Deus abençoou, ele comprou um apartamento e pediu para que eu fosse lá orar. Antes que começasse a reformar tudo. E eu fui lá. E ele falou assim para mim, pastor, esses dias eu fui na igreja e eu não preguei aquele culto, né? Foi uma outra pessoa que tinha pregado. E ele falou assim, durante o culto, Deus usou a tua boca para falar comigo. Teve uma hora que o pastor falou isso lá. Eu nem lembrava disso. Ele falou assim, aquela hora foi Deus te usando para falar comigo. E não era nem a hora da pregação. Foi algo que eu falei ali e foi direto no coração dele. Aleluia. Então, fique atento. Porque Deus vai falar, Deus vai direcionar. Glória a Deus. E que nós sejamos como essa boa semente, né? Aleluia. A boa semente é o filho do homem que semeia. Nós somos essa boa semente. A boa semente, qual que é a diferença dela para a má semente? A boa semente cai na terra, ela produz fruto e o fruto é bom. Então nós, quando nós somos uma boa semente, nós produzimos bons frutos. O pessoal quando passa aqui na chácara, Beto vai sair amanhã. Quando a pessoa passa aqui na chácara e deu certo o trabalho, não o nosso trabalho, mas o trabalho que a pessoa buscou aqui dentro, qual que é a diferença? O que mostra que deu certo? O fruto que ela produz lá fora. Porque o trabalho é o mesmo, a pregação é a mesma pregação que você ouve, o outro também ouve, aquele outro também ouve. É a mesma palavra. O que muda é o coração, é a terra onde a palavra cai. Então, que Deus possa te abençoar. Que você possa dar bons frutos lá fora. Que a palavra que você ouviu todos esses meses aqui dentro, até agora, que ela possa produzir bons frutos no teu coração. Amém? Então essa é a palavra de hoje. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. E que Deus possa